Graça e paz, amém? Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Quero trazer logo uma introdução breve desse novo desafio. Glória a Deus. E antes de tudo, não sei se o presbítero Mael já o fez, mas é interessante o secretário alguém pegar o nome dos presentes de hoje para a gente começar. Tá ok? Amém. O Pedro já está tomando nota aí. Para a gente acompanhar. Sai é o primeiro secretário e Pedro é o segundo. Não, tá ok. Desculpa aí, porque eu quero ser dessa reunião. Nós vamos marcar novas reuniões. E se não for pedir muito, que os irmãos pudessem representar, para não ficar com o pescoço aqui torto aqui, senão vai dar um psicólogo. E assim como fui convidado, certo, pelo presbítero Mael, e nós temos esse medo, às vezes, de enfrentarmos um novo desafio. Mas, assim, o Espírito Santo colocou no nosso coração e toparmos, mais essa etapa da nossa vida e podermos estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus e de um assunto que é muito interessante, muito abrangente, e que, pelo que eu observei, traz crescimento para a igreja. Certo? É termos ética cristã no diálogo. Peço também aos irmãos que continuem orando pela minha família, pela minha vida, pela nossa igreja, para que Deus ele possa estar sempre com sua mão nos protegendo e nos incentivando a estarmos adorando o Deus do Senhor, certo? Desafio é grande. Então, já dando início aqui ao nosso assunto, ficamos com a disciplina de ética cristã no diaconato, mas que abrange para a nossa vida, A palavra ética, Na verdade, a disciplina é ética e serviço cristão. Ética e serviço cristão, Você vai abordar Certo, todo. a ética e vai operar na prática. Sim. Não dá para isso. Obrigado. Certo, ok. Direcionar o conhecimento teórico e alertar. O serviço cristão, E aí vai se estendendo aos demais departamentos da igreja, classificando a função de cada pessoa dentro do corpo da igreja, certo? Mas, a princípio, como nós estamos com o déficit de diáconos na igreja, vamos... Tem Sérgio e Pedro se propuseram Amém. Sérgio, Pedro. a se prepararem para servir a Cristo. Amém. E no conteúdo que eu li, é uma função muito nova, certo? Com muita autoridade dentro da igreja também. E tem sua função primordial também auxiliar o pastor da igreja, para o crescimento. Quando a gente observa historicamente aí, foi uma necessidade que surgiu do diaconato, da ajuda às viúvas, órfãos e necessitados, doentes. Então é interessante. Abrir um parênteses aqui também, como eu pedi para Abimael, que é um desafio que requer tempo, estudo, Para a nossa vida, para quem quer estudar, tem que separar um tempo e no mundo que nós hoje estamos vivendo, concorda nosso tempo com família, trabalho, igreja e coisa. Você vê como o secularismo instituiu a Eu igreja. pegar o microfone? Não? Tá ok? Eu posso falar? Tá ok. Oi. Aí eu lá. Tá legal. Quando a gente direciona algum tempo da nossa vida para o serviço cristão, aí nós vemos o quanto o secularismo no dia a dia tem consumido a nossa adoração, o nosso serviço para Deus,
porque não o serviço cristão ele não está só em oficiais da igreja e nos cargos da igreja, não. Está para todo crente, ele tem esse encargo na sua vida. E o encargo que é feito com amor para que ele se dedique ao conhecimento e à prática. E a gente só conhece a Deus se a gente se dedicar ao aprendizado do que ele, na medida em que ele se revelou. Então, acho que você sentiu um pouco aí como é que é, não é? Você buscar um pouco de conhecimento, você vê como é trabalhoso, dispendioso e requer seu tempo. Isso. E é algo novo, né? Assim, que a gente aprende em geral, no todo, né? Quando estudamos na igreja, lendo alguma coisa, mas quando é algo relacionado, que requer preparar, a questão de prática também, né? Que não tem em relação a passar o conteúdo, mas assim vamos aprender e estamos aqui para usar o melhor, né? Essa palavra que professor pesa, né? Professor é pesado, mas é bom aprendermos, né? E da palavra de Deus melhor ainda. E uma frase que ficou muito no meu coração com relação ao serviço, né? À igreja, ao serviço cristão, é que se não vivo para servir, não sirvo para viver. É verdade? A nossa vida ela se resume a servir o próximo. Se entendermos isso, nós estamos assim cumprindo, né, os mandamentos do Senhor. Manda ao próximo. E servir não é fácil, porque é negar a nossa vontade, nosso querer, nosso eu, nosso interesse. No mundo hoje que todo mundo procura se isolar, viver, né, de uma maneira financeira. Bem, gasta além do que, vamos ter uma disciplina também a respeito disso, né? Gasta além do que ganha, e aí vamos se endividando, trabalhando, se envolvendo mais no trabalho, cansando, descansando em casa com cansaço, e assim como foi dito pelo presbítero, o tempo para o serviço do Senhor ou para a meditação da palavra do Senhor, ela deixa a desejar na nossa vida, né? Mas que possamos fazer uma apanhada de tudo que nós estivemos aqui ouvindo, né, aprendendo para colocarmos em prática na nossa vida. Revermos conceitos, atitudes que nós cometemos constantemente, diariamente, e possamos colocar nas nossas vidas os valores éticos cristãos, né, em prática. Porque a ética, assim como eu disse no início, ela faz parte da nossa vida, né, e todos os departamentos, ou em todas a nossa área da nossa vida. Ética no trabalho, ética em casa, né? Ética na escola, e assim ética na igreja também. E é interessante que aqui diz uma coisa que a ética é um conjunto, né? De regras que devemos cumpri-la para estarmos assim sendo envolvidos no meio da sociedade e do povo, respeitando a cada um, de acordo com aquelas regras também, para se viver. Então, muitas vezes nós, por falta de ética, por falta de conhecimento, ou por falta mesmo do que nós aprendemos e trazemos na nossa vida, costumes, maus costumes trazemos para a vida da igreja, certo? Para as áreas da nossa vida. Então, que possamos estar atentos aqui à palavra do Senhor, ao estudo dessa noite, para que possamos assim estar corrigindo. Então, se nós não veio para servir, não sirvo para viver. Possamos, então, assim como o exemplo maior de Jesus Cristo, né? Que ele veio para servir, não para ser servido, assim como ele disse. Temos até para ser cumprido. Se os irmãos quiserem também, no decorrer do estudo aqui, podem ficar à vontade, ok? Para somar e estar assim conosco também no estudo aqui. 1 Timóteo 14:16 diz que tem cuidado do teu peso e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo
aos que cuidam. Temos que ter cuidado assim com a vida. É aprender, é se aprofundar no estudo da palavra do Senhor, no ensino, perseverando. Porque fazendo isto, estaremos nos salvando assim também o próximo. Isso é importante. O propósito desse material é buscar o aperfeiçoamento de líderes e obreiros na época cristã. Assunto este tão polêmico entre as igrejas evangélicas. Tão polêmico por quê? Porque vemos denominações que, no decorrer delas aí, surgem escândalos, por falta de conhecimento dos seus obreiros, dos seus líderes, de seriedade, de aprofundamento na palavra, se deixam levar ainda pela vontade da carne, por maus costumes, por falta de ética, assim estão denegrindo a imagem das igrejas evangélicas. Recentemente temos exemplos de escândalos aí pesados que não convém estar nesse momento falando de algo das denominações, mas que possamos refletir sobre isso para não estarmos cometendo a mesma coisa. Porque, como é voltado, assim, no geral, para a igreja, a questão da época, mas principalmente para os líderes, que são vitrines, são pessoas que estão aqui à frente servindo e exercendo para quem está nos observando. Enquanto eu falo para os irmãos aqui, temos aqui 2, 4, 6, 8 pessoas olhando para mim e julgando o que eu estou falando. Isso é pesado, porque chegar aqui e ficar falando isso daqui, e os irmãos sabendo da minha vida, por aí, cabe hipocrisia e pesa, Deus tem misericórdia. É só, também reforçando aqui, o material, porque nesse momento a gente vai elaborar a nossa competência, a gente está conversando antes, a gente quer elaborar o material, falta tempo, aí vamos juntando aquilo ali, e as coisas tendem a começar a dar errado. Eu imprimi a apostila para ter uma facilidade aqui, a impressora faltou preto, só saiu colorido, faltavam as letras. Os rascunhos que eu queria fazer também, tentando juntar, por falta de tempo, não deu também, mas aí deu para mim fazer aqui essa apostila, como slide, para poder estar assim, compartilhando com os irmãos. Introdução. Quando a igreja cresce, muitas das atitudes e costumes das pessoas que vêm à igreja ficam à mostra. Isto é, elas fazem coisas que para elas parecem normal em suas casas e trabalho, pela educação que tiveram, mas que às vezes podem ser um comportamento normal dentro de uma igreja. Fica também deveras difícil ao pastor, diáconos e obreiros exortar essas pessoas. Muitas delas veem as mesmas atitudes dos obreiros e diáconos que não foram treinados. Aquilo que eu disse, Às vezes você cobrar aquilo que você não vive, você vai ser cobrado por isso também. E os costumes que nós temos ainda, que recebemos pela amizade que nós tivemos na adolescência, em casa, o comportamento que nós temos, às vezes queremos fazer para a igreja. E é um local que temos que ter reverência, assim como a palavra sobre isso. E às vezes, lembro que tempos atrás nós tivemos aqui, às vezes, problemas, porque não é pastor aqui, de diáconos que foram advertir aqui, pessoas e crianças aqui, quase que teve briga. Aí, para isso é interessante termos o treino, sermos humanos, sabemos como cobrar, falar, como se cobrar dentro disso. Também a igreja como um todo deve ser receptiva à exaltação. Isso, mas a prática, né? Mais a frente vai ter. É uma vida em dupla, né? Isso. Digamos, os diáconos, os presbíteros, a liderança, tem sua função e tem que saber, a autoridade que tem, assim como a igreja reconhecer a autoridade. E presbíteros, pastores e diáconos, a igreja tem também essa estar se submetendo, Para isso,
é interessante, mas a ver na moda esse passo aí. Que a igreja, tem que ser citado também, né? Até de um código de ética, assim, como é que a gente tem que ter, de condutas, né? Que a igreja deve seguir. Procedimentos que têm que ser obedecidos diante do culto. E fica também dever difícil ao pastor, diácono, exortar essas pessoas. Muitas delas até vêm às vezes atitudes dos obreiros diáconos, como doutrinados. E para você dizer a determinada pessoa que o seu costume está errado ali, naquele momento, quase sempre é difícil. Aí você clássico, uma criança andando para lá e para cá no corredor, tira a concentração das pessoas que estão assistindo. E o que é pior, tira a concentração do dirigente, o pregador lá no púlpito, né? Para quem prega, aquela criança passando para lá e para cá, chorando, saindo do corredor, vai tomar água, se tomando. E essa integração fica complicada. Em suma, tira a espiritualidade. Mas se os pais modernos acham interessante não repreender a criança. Isso é interessante na pregação do domingo à noite. Falava toda a igreja quando as crianças estivessem presentes. Mas se os pais modernos acham interessante não repreender a criança, assim ela ficará mais sadia, tanto física como emocionalmente falando. Elas já acostumaram a fazer isso em casa, a maioria. Aquele ano trazemos os costumes de fora para dentro da igreja. Não há problema de continuar fazendo isto na igreja. E o pregador vai dizer: os pais dessa criança, por favor, prendam-no no banco ao seu lado. O pastor não vai falar isso. O certo para esses casos, né? Aí vem agora, que a Maria estava falando, o certo para estes casos e todos os outros é ter um código de ética dentro da igreja. Este código de ética cristã deve estar disponível aos membros, frequentadores e corpo de obreiros, cada um ciente das suas obrigações e deveres. A falta de um código de ética faz com que muito mais pessoas não fiquem na igreja do que ao contrário, como pode parecer. A falta de um código de ética faz com que muito mais pessoas não fiquem na igreja do que ao contrário, como pode parecer. As pessoas necessitam de leis para se sentirem protegidas e para que suas liberdades não sejam ameaçadas por outros. A anarquia não é comum no ser humano, ela é exceção. Não seria um tipo de legalismo. Sim. Né? Não seria um tipo de legalismo. Mas o ponto que é, e toda pessoa que fosse admitida como médico, né? Então a pessoa ela chega para fazer parte daquela comunidade, então ela teria que ter conhecimento, né? E aceitar como é que funciona aqui a igreja. Sim. Cada comunidade vai ter a sua forma de se conduzir, né? Então é um ponto também que, quando a igreja cresce, justamente trabalhar isso aí, esse ponto, não como legalismo, mas como um direcionamento. Interessante que o autor ele aborda em cima disso também um detalhe interessante. Ele vai ter toda uma organização, certo? E pela organização vai-se a igreja começando a crescer, porque relatos, né? Se você pegar irmãos de outras denominações, quando falam bem das outras denominações, eles fazem que lá é sério, que lá não pode se levantar, que lá a criança não tem o seu canto e tal. A gente já vê que é por falta da organização que as igrejas elas vão perdendo também sim seus membros. Né? Interessante ver esse ponto aqui. Porque às vezes nós temos o código de ética, não colocamos em prática, às vezes com medo de perdermos a heresia. Mas é o contrário. Porque quando você sabe que você está num local que é organizado, num local que respeita,
É provável que as pessoas se comportam com dizendo, respeitando a palavra de Deus, com reverência, né? Se submetendo às autoridades. Porque fala de reverência, você está com um pregador aqui, levanta, conversa com quem está ao seu lado, você está dando amigo, né? Em tese, para quem está falando a palavra de Deus. Pois não. Para mim, se declara também, presidente amado, a criança com deficiência, com dificuldade com a família, né? Tem um problema de autismo, alguma coisa assim, né? Hoje já é inclusive, né, assim, é inovador. E nós não temos, na verdade, nós não temos professores para as crianças em tese normais e famílias especiais, né? Então, algo também a estar abordando. Tudo que nós estamos falando aqui é algo que está um pouco difícil de se construir ainda, né? Porque nós não temos toda essa estrutura física e humana. Não temos ainda pessoas disponíveis, tentamos, chamamos. É difícil. Se a gente hoje vai ser professor da classe infantil, né? Ele assumir essa diante de tantas outras coisas que ele tem no cotidiano da vida dele, é difícil abrir mão e tal. Lembra que nas reuniões que nós tivemos aqui para decidir os presidentes das classes, todo mundo fica se esquivando. Quem quer ser presidente da sala? Acaba dizendo. Aí dizia o nome, mas eu não quero não. Como se fosse uma coisa assombrosa, uma coisa que não fosse digna, não fosse, né? Por isso que nós temos que ter essa mentalidade, como cristão, não sermos servos. Quem serve para servir. Então, esse é minha queixa, eu aqui para servir. Se não posso fazer só, peço ajuda, quem pode me ajudar, né? Dando as mãos, um pouco pode crescer. Quando a Abimael me fez esse desafio, eu titubeia, pensei, para, ter isso, né? Entendeu? Só que eu coloquei na minha mente assim, né? E a Espírito Santo, é um novo desafio. Temos que sair da mesmice, se quisermos, né? Contribuir para o reino de Deus. Temos que ter ação. Oração sem ação, ela não vai ter valia. Né? Temos que ter ação, orar e ir com ação, para que a coisa ande, a igreja cresça. Como é que a igreja cresce em evangelismo? Porque evangelismo somos nós. Se nós estivermos dispostos a evangelizar, que as pedras elas clamarão. Então temos que sair do conforto, né? Da busca pessoal, só para mim, só eu, eu falo para mim também, só eu. Sendo essa palavra, porque é difícil. Vemos que os dias eles cada vez mais nos sufocam, tentando assim ter esse brilho, né, a palavra de Deus e buscarmos a palavra de Deus. Estou voltando aqui, então a falta de um código de ética faz com que muitas pessoas não fiquem, né, na igreja, do que o contrário. Temos que começar a avaliar isso aí, começar a nos organizarmos quanto a isso. O exemplo dos pais modernos, o pastor deve citar em algumas reuniões quais os procedimentos normais na igreja, né? Que o Gabriel falou. Nas reuniões, é interessante que seja dito as normas da igreja. Olha, a nossa igreja, ela é uma igreja, né, nacional e queremos reverência dos irmãos, tá? Aqueles que, é interessante antes de começar, os irmãos que estão com sede, porventura quiser beber água, aproveitem do pessoal culto, né? Para deixar essa vontade. Porque em outros departamentos e outros locais, para quem, principalmente militar, né? É um respeito tão grande, né, pelo momento ali. Quem está informado, se mexer é advertido, né? Se levantar. Lembra? Eu me esqueço que eu já disse segunda-feira. Uma vez quando eu fui me alistar e colocar todo mundo assim, eu estava com a blusa aqui, com a aberta. Eu fui chamado a atenção, mas a botou aí está desabotoada aí. Isso para o general a falar. E você vai lá, como aquela que faz. Forma de estar no estado de todo jeito. Então, na frente do general dos generais, na casa do Senhor, devemos nos portar
dessa forma, entender, E Deus habita de nós, mas no momento que estamos reunidos aqui, estamos o adorando, a pessoa dele se faz presente aqui, merece toda reverência, toda atenção. Não é assim? Então aqui nada pode competir com a nossa adoração ao Senhor, a Deus. Caso alguém ainda teimasse em deixar crianças surdas correndo na igreja, isso aqui é mais uma introdução e para a gente se situar mais ou menos aí nessa questão de ética cristã, aprendendo aí vai servir para nós. Caso alguém teimasse em deixar crianças surdas correndo na igreja, os diáconos deveriam pegá-las e entregar aos pais sutilmente, ou ainda levá-las para outro local. Complicado, né? Tem que ter. Se tiver. Para isso, os pais têm que entender, né? O diácono está levando a criança ali porque ela está atrapalhando o culto. Portanto, existem procedimentos para cada caso e para cada igreja. Existem procedimentos gerais e padrões. E existem procedimentos que valem para determinada igreja. Então, a gente está estabelecer os procedimentos que se aplicam para a maioria das igrejas, que denominamos gerais, padrões. Então, creio que, sinceramente, devemos definir a seguir. Teremos, então, a igreja organizada espiritualmente e assim o avivamento estará. Ok? Então, fazendo as considerações finais dessa aula aqui, esperemos a posterior vai trazer para a sua. E uma reflexão para nós, certo? Nós da igreja, como membros, estamos prontos a servir no reino de Deus. E olharmos para o nosso próximo com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, assim como Cristo olhou para nós, entregou a sua vida por nós. Possamos trazer de volta o calor de estarmos juntos, sentindo a presença do Senhor, e possamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Que eu, você, onde estivermos, possamos falar do amor, convidar as pessoas para estarem aqui junto conosco, aprendendo como ultrapassar as barreiras, como ultrapassar as dificuldades da vida com o Senhor do nosso lado. Que possamos ter o semblante de Cristo e termos em nós a consciência de que somos salvos e temos uma morada certa, e possamos começar a entender a alegria de sermos salvos, né? Não deixar de sermos cabisbaixos por determinadas situações, orarmos por situações. E se confessarmos, a Bíblia diz se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo. Assim está escrito. Então, que possamos usar a nossa juventude ainda no tempo passe. Eu lembro que pregadores diziam, eu queria ser novo de novo para viver de outra forma, né? Me dedicar minha vida ao Senhor. E eu me vejo nessa situação também, passando por, já estou com 43 anos. E fico imaginando, rapaz, com a mentalidade de hoje, se eu tivesse meus 18, eu ia aproveitar melhor meu tempo com Cristo. Mas somos pegos pela circunstância da vida. Mas você jovem, né? Serginho, Ana, essa jovem, Reginaldo, esse jovem aí, possamos estar alegres na presença do Senhor. Vou fazer uma oração, já que agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Pedir a compreensão dos irmãos, certo? Por alguma coisa, deixei de passar para os irmãos, esperando que
possamos fazer o melhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos Muito obrigado, Pai. a tua bondade em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelas tuas misericórdias. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar, Senhor, esse assunto com os irmãos. E do que foi falado aqui nessa noite, ó Deus, algo possa ficar no coração deles, nos nossos corações, e possamos colocar em prática. Possamos, assim, Deus, a partir de hoje pensarmos em termos ética cristã, fazendo assim a tua vontade. Essa é a minha oração, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Eu agradeço, em nome de Jesus, nossa palavra agora, amém.